Yo diría que uno de los elementos más emblemáticos en el control de las drogas mal llamadas blandas o suaves lo tiene Estados Unidos con su famosa ley seca, que nosotros siempre decimos en forma un poco irónica que ha dejado muy buenas películas de gángster, pero muy poca actividad efectivamente reguladora del consumo del alcohol. Es más, durante la ley seca, la producción clandestina atacó duramente la salud, aún en aquellos que consumían muy poco contenido de alcohol, y por eso decimos que esta política de criminalizar el uso de las drogas ha sido quizá un factor más de fracaso que de éxito. El cannabis es el 80% de las drogas consumidas en Uruguay. Arrebatarle al narcotráfico esta porción del mercado no es menor. No es menor. Por otro lado, arrebatarle también ese monopolio y poder regular el mercado lícito del cannabis no criminaliza a quien lo usa y no lo obliga a tener no solamente una atención hacia cómo consigue el cannabis, si es legal y regulado se puede hacer sin prejuicios, preconceptos, sino que además evita que por estar en el mismo lugar de venta el cannabis y el crack o la cocaína, es mucho más la violencia, es mucho más el riesgo, y pensar que avanzar entonces en la regulación de riesgos es clave. Porque hemos avanzado muchísimo en la concepción de derechos humanos y por lo tanto esta Convención de Estupefacientes de 61, claramente restrictiva, claramente que apela a la fuerza y a la prohibición, inclusive avasallando las libertades individuales más elementales, entra en contradicción con una serie de políticas realizadas a nivel internacional por los Estados de Naciones Unidas, y nosotros estamos impulsando como país, como Uruguay, en todos los ámbitos internacionales, partiendo fundamentalmente de los latinoamericanos, pero también incidiendo sobre Naciones Unidas, la discusión franca sobre el tema de cuántas convenciones están en contradicción, y debemos apelar por lo tanto al derecho internacional para que habilite a que los países encuentren las soluciones adecuadas a su idiosincrasia, a su historia, a su geografia, a su demografia, a sus usos e costumbres locais. O problema em Portugal, nós não temos crack, nós temos heroína, muita, tivemos muitíssima, pronto. Temos cocaína, temos agora as chamadas legalized, portanto as smart drugs, portanto as ditas drogas legais, que não são, nem pouco mais ou menos, e temos a cannabis, pronto, mas não temos crack. De qualquer maneira, lançou-se no ano de 2000 um programa de troca de seringas nas farmácias. E isto para vos dizer que há certos dizem, então, mas como é que, pronto, os farmacêuticos foram chamados a fazer uma participação nesta estratégia de intervenção no âmbito das drogas, através da troca de seringas. Hoje têm-na através da distribuição da metadona. Pronto, quer dizer, são nossos parceiros ativos, são comunitários, as farmácias são comunitárias, portanto, são um elemento essencial, estou a falar do nosso ponto de vista, a serem abarcadas e serem utilizadas, no bom sentido, como uma rede de resposta. Bom, depois, uma outra ousadia que tivemos foi, não vou perder, também não posso perder muito tempo a explicar, depois fica para os grupos de trabalho, que é uma coisa que se chamou o Programa Vida e Emprego. Foi um programa com a Segurança Social que tentava que os toxicodependentes, nós chamamos de toxicodependentes, mas não tem problema, que os toxicodependentes tivessem uma maior facilidade na obtenção de empregos, certo? Portanto, uma espécie de emprego tutelado, em que nós ajudávamos as entidades, o Estado ajudava algumas entidades para tentar que eles conseguissem ter emprego. E, de facto, devo dizer que, hoje em dia, os nossos utentes que recorrem aos serviços públicos, em termos de desemprego, são 40% os que não têm emprego. Portanto, 60% têm emprego. Não é mau, é muito bom. Num país que está numa crise imensa,
em que 55% dos jovens formados está desempregado. Reparem bem. Pronto, mas isto também foi uma luta. Eu estou-vos a dizer isto com um ar muito simples, mas tudo isto são lutas do dia-a-dia. São horas de reuniões, são horas de discussões, de desentendimentos. Mas se a gente tem uma estratégia definida, corpo de técnicos, que vocês devem ser um corpo de técnicos que pretende desenvolver essa estratégia de determinada maneira e levar uma política mais macro, nós somos capazes de fazê-lo. Eu acho que nós fomos capazes de fazê-lo. Quando o problema do uso do crack se exacerbou nos últimos 15 anos, mais ou menos, o que é importante notar é que para o uso do crack, nós não tínhamos uma intervenção específica com o alvo em si. Não havia nada como troca de agulhas, manutenção de opioides, como tratamento, que é uma intervenção especial de outros problemas. O crack era um problema sem respostas. Portanto, os legisladores perceberam que, especialmente devido aos riscos dos resultados do uso do crack, que havia algo deveria ter que ser desenvolvido para melhorarmos a situação da saúde dos usuários de crack e reduzir os problemas de saúde associados com a questão do crack também. Então, uma das iniciativas que foi lançada no final dos anos 90 foi bem simples, mas simbolicamente importantíssima. Essa é uma foto do então chamado um kit de uso seguro do crack, que consiste de uma série de ingredientes. Alguns não dá para ver tão bem, mas aqui à direita dá para ver tubos de vidro, 2 ali, e outros elementos bastante simples que estão nesse kit, que permite aos usuários de crack construírem o seu próprio cachimbo de crack. Então a ideia era dar aos usuários de crack uma ferramenta para usar o crack que faria duas coisas. Em primeiro lugar, eles não usariam material inseguro, como vidro quebrado ou algo de metal, uma lata de refrigerante aberta que ia queimar os seus lábios e cortar os seus lábios também. Então, para dar a esses usuários uma oportunidade de usar o crack de maneira mais segura, mas também para que eles não tivessem que cometer ainda mais crimes ou ter que lutar com outros usuários por um cachimbo de crack quando quisessem usá-lo. Então, havia organizações comunitárias, como muitas daqui vocês aqui representam, que distribuíam esses kits, e depois também os departamentos de saúde pública distribuíam esses kits aos usuários como uma maneira simples, uma medida de saúde pública simples para reduzir os danos e os riscos associados com o uso do crack.